o professor Dr. Diogo Costa. Oi, Diogo, tudo bem? Tudo ótimo. Pessoal, o professor Diogo Mendes Costa, ele é professor permanente do programa de pós-graduação em Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e também do programa de pós-graduação em Ciências do Patrimônio Cultural, ambos na Universidade Federal do Pará. Ele é líder do grupo de pesquisa em arqueologia histórica amazônica, o GAIA, e bolsista de produtividade do CNPq. Ele possui pós-doutorado em arqueologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em antropologia pela Universidade da Flórida, mestrado em gestão do patrimônio cultural pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e graduação em história pela Faculdade Porto Alegrense de Educação, Ciências e Letras. O professor Diogo tem experiência na área de arqueologia, história e antropologia, com ênfase em arqueologia histórica, ambiental e urbana na Amazônia. E o Diogo também é criador e administrador da rede Arqueologia Digital. E ele vai falar um pouco também sobre essa rede para a gente, que é um trabalho fantástico, provavelmente um dos primeiros, ou o primeiro trabalho de arqueologia digital aí que agregou todo mundo no país. Então, eu passo a palavra para o professor Diogo. Eu vou estar aqui nos bastidores, Diogo, qualquer coisa é só me chamar que eu volto aqui para a tela, tá bom? E eu vou compartilhar aqui a sua tela aqui conosco também, Diogo. Até mais. Tá ótimo. Beleza. Boa noite, múltipla, a todos, né, pessoal? Então, fica bem esquisito esse negócio dessa tela infinita aqui. Mas eu queria, antes de começar qualquer coisa, de mexer também, fazer o meu agradecimento, né? Primeiro, um agradecimento enorme e o convite, o carinho do pessoal em me chamar para poder conversar um pouco com vocês. Eu considero uma palestra, propriamente dita, né? Porque a minha ideia é realmente trocar umas ideias, né? E o Alex tem sido um parceirão nisso, né? A gente, desde que se encontrou, começou a conversar. A passagem dele aqui em Belém, mesmo que tenha sido pequena, força do que a gente está vivendo, né, nesse momento de pandemia, eu acredito que aí digitalmente a gente continua conversando e criando e transformando. Bom, não podia também deixar de agradecer a minha ex-orientanda, Amanda Viveiros Pina, né, que está aí imbuída aí também junto com o pessoal para a construção desse grupo maravilhoso de vocês, que é o Arais, né, e também o professor Wagner Porto, né, que apostou na ideia e está apoiando sempre esse pessoal, essa garotada toda. Então, nisso aí eu deixo a minha extensão do meu agradecimento a todos vocês que estão organizando isso e uma boa noite para todo mundo que está assistindo. Bom, como o Alex me pediu aqui me falar de arqueologia digital, né, eu pensei em ser um pouco mais plural. E aí eu gostaria de falar um pouco de arqueologias em meio digital. Deixa eu só me organizar aqui, cara, porque eu tenho que também cuidar o horário. Alex, pode me dar um retorno só para ver se eu não estou perdido aqui? Tá em tela cheia para a gente, tá tudo certinho. Perfeito. Não, mas o tempo, quanto tempo eu tenho agora? Você tem 40 minutos. 40 minutos, perfeito. Então vamos lá. Então, a fala que eu programei, ela é meio um memorial, né, de várias tentativas e erros que eu considero, né, de brincar nisso, né, que eu chamo de arqueologia digital, mas claro, tem vários nomes, né, cybernomes, hipernomes, hypernomes, né, que mostra a multiplicidade e a superdiversidade disso que está rodando. Então isso é muito, muito, muito interessante. Nesse trabalho, nessa ideia, nessa palestra, né, eu pensei em concentrar três, né, pesquisas. E uma primeira delas é a pesquisa das lavras do Abade, né, que deu início a tudo que eu comecei a fazer nessa parte mais digital, eletrônica. As Lavras do Abade, para quem não ouviu falar, né, é um sítio ecoarqueológico do século XIX, que fica localizado no centro-oeste brasileiro.
Então, ele foi uma antiga vila de mineradores do século XIX, que foi atacada pelos moradores do entorno, por outras 2 vilas do entorno, que se uniram para destruir essa terceira vila, né, em função da poluição do rio. Né. Era uma vila de mineradores de uma empresa privada, francesa, comandada por um francês com um capitão inglês brasileiro, né, que estava explorando o ouro naquela região, utilizando para isso um maquinário fantástico trazido da Califórnia, né, que era um chamado desmonte hidráulico, eram jatos fortíssimos de água que batiam na pedra e iam escavando o morro, né, na verdade desmanchando o morro, chamado de desmanche também, desmanchando o morro e em busca do ouro. Né. Esse detrito todo descia dos altos da vila, né, que a vila ficava no topo de uma serra, e descia pelo rio e atingia as outras populações do baixo do rio. Essas populações revoltaram com essa situação, foram lá e destruíram a vila. Né? Então, isso foi um tema que eu conduzi no meu mestrado e no meu doutorado em pesquisas. E nessa trajetória, né, para poder trabalhar com isso nas diversidades, eu pensei em pegar esse mundo e transformar ele, ou na verdade tentar reler ele de outras formas, né? Como a questão da digitalização, do digital. Bom, para chegar a isso eu vou ter que contar uma pequena historinha, que é, como eu fui fazer o doutorado no exterior, né, eu não ia ter acesso técnico, acesso prático ao sítio arqueológico, no momento que eu precisasse lá revisitar um dado ou me certificar de alguma coisa. Né? Tudo que tinha que ter sido feito para sair do doutorado. Então eu tive a brilhante ideia, né, que eu acho que todo mundo tem, claro, de tirar fotografia, anotar, fazer tudo o máximo possível do sítio para levar com ele, e dentro disso, né, eu tive a oportunidade também de fazer a digitalização do sítio. Né. O que foi isso? Foi uma experiência em que a gente utilizou um equipamento, né, um scanner 3D com um GPS topográfico, né, e ele detalhadamente, minuciosamente foi capturando cada momento do sítio. Né? Então, a digitalização 3D ela é uma captura de informação material para o arquivamento ou teste de dados através da modelagem eletrônica de sítios arqueológicos. Né? Neste caso aqui, o sítio arqueológico, em sua maioria, era formado por estruturas edificadas. Sua maioria na cota positiva, né? Ou mais conhecido como ruínas, que foram detalhadamente registradas por esse equipamento. Então, o produto disso foi a construção da nuvem de pontos, né, dessa materialidade. Esse scanner ele utilizou uma precisão de 1,5 milímetros a uma distância de 50 metros, né, e um geolocalizador de precisão de 5 milímetros. Tudo isso para formar uma nuvem de pontos, né, de cada objeto, compondo uma maquete eletrônica em escala real das edificações. Então, esses objetos depois eles foram todos unidos e distanciados, né, revelando que seriam todas as estruturas que ainda estavam no sítio, né, em meio à vegetação, sendo reconstruídas, né, num parâmetro real de escala. Né. Bom, aqui eu vou, como está no slide, eu estou mostrando meio as imagens. A minha ideia, inclusive, até se der, é poder mostrar alguma animação nesse sentido, mas para não ficar muito tempo, e como eu tenho mais outras coisas para falar, eu prefiro deixar a parte da animação mesmo para mostrar no final, que é a última pesquisa que eu estou conduzindo agora aqui na UFPA. Bom, eu acho que está aqui. Beleza. Bom, o que essa maquete serviu? Ela serviu, então, como esse depositário, né, de informações digitais, né, uma base de dados digital, e também como uma plataforma para a construção de outros modelos. E, nesse caso, eu chamo de modelagem computacional. Então,
e até eu gostaria até de discutir isso, estou aberto a qualquer discussão, essa é uma ideia minha, né, de que a maquete ela é uma coisa mais estática, no sentido que ela é esse depósito, né, medido com as medidas perfeitas, que serve inclusive para você ir lá e consultar, como se fosse uma biblioteca, né, como é a cultura material também, né, ou vestígio arqueológico, né, depositado no sítio, ou depois sendo estudado, também é um depositário material de informação. Então, a maquete digital ela é esse material de informação, né, de texturas, de cores, né, de dimensões, medidas da materialidade. E, por outro lado, ela também serve como uma plataforma, como uma mesa, uma grande bancada, né, ampla, aonde se ergue uma modelagem, adicionando informação. E foi a partir desse conceito que eu comecei a construir uma segunda etapa dessa mesma experiência de tentar estar presente no sítio sem estar no sítio, né? Essencialmente assim. E eu acho que agora, nesse momento de pandemia, eu não sei como isso não faz sentido, né? A gente vivendo isso a todo momento. Bom, outra base muito que eu utilizei para a construção dessa modelagem foi também umas fotos do século XIX. Né? Isso foi parte do meu doutorado, a pesquisa documental, né, que eu fiz, em que eu levantei toda a documentação histórica desse conflito e, junto com isso, essas várias imagens de época, né, que são um depositário fantástico de informações aí, de vida, né, é uma fotografia de um momento, né, um recorte estático de algo dinâmico. Realmente isso. Essas fotos elas precisaram ser fotocorrigidas, né? Eu tive que utilizar alguns softwares também, porque inclusive desde o tipo de equipamento, que era aquela caixa preta, uma câmera negra que capturava a luz, até a questão da correção de lente, né? Para poder fazer depois a composição no sítio mesmo. E aí com base na... Here we go. A gente podia fazer a primeira reconstrução, né, tirando as medidas das fotos, na verdade a textura, né, praticamente, e a medida do scanner, né, e orientando e posicionando isso. Né, essa foi a primeira modelagem que eu fiz, propriamente dita, do sítio. O escaneamento 3D eu considero como um arquivamento do sítio, né, tanto que foi o produto do meu mestrado em gestão do patrimônio, foi preservar digitalmente um sítio arqueológico no centro-oeste brasileiro. Né, isso há um tempinho atrás. Depois disso foi a construção desse modelo, né, para ter essas informações todas juntas, né, agrupadas. Então o modelo ele vai criando camadas, em que essas camadas vão se depositando novas informações. Nesse caso aqui, além da informação digital, também a informação histórica. Né. E na sequência do modelo, eu também acabei explorando ele de outras formas, para inserir informações arqueológicas, por exemplo. Né. Então tem até um pedaço aqui de texto que eu lembrando, nesse sentido. Bom, o produto final da época, né, foi esse aqui. Foi o modelo renderizado, né, toma um tempo do caramba, os bichinhos pensarem, né, por mais que hoje nós temos aí várias IAs espalhadas, né, a renderização ainda é o calcanhar de Aquiles de todo o processo computacional. Com certeza. Então, aqui a gente tem um modelo renderizado, né, já pronto para implantar ele no Google Earth. E fazer uso de todo esse georreferenciamento, né, que foi coletado minuciosamente com precisão de 1,5 milímetros em toda essa vila. Né. Então, essa disposição aí. E esse modelo me ajudava a pensar, e o mais do que isso, me ajudava também a fazer ensaios, né,
de pesquisas futuras. Então, eu acabei criando nesse processo, né, final do doutorado lá, né, nesse exercício, que aí foi inclusive o meu, digamos assim, suporte para o pós-doc, né, que eu realizei lá na FMG, como o Alex falou anteriormente, agora ele está lá realizando com o André Zarankin, né, o nosso grande supervisor. Então, esse trabalho que eu levei mais ou menos para começar a desenvolver lá junto com o pessoal da LART. Foi muito interessante. Pronto. Vamos dar uma corridinha aqui, porque senão não vai dar tempo de falar as outras coisas. Bom, essa parte aí do pós-doc, ela gerou outros 2 filhotinhos, né, que depois eu vou mostrar para vocês, né. A princípio, essa modelagem aqui, ela serviu, né, e tem servido, porque tem ainda continuado como se fosse um black box, né, desse sítio, para mim, pelo menos, né. Foi um sítio que eu trabalhei por mais de 10 anos contínuos, né, entre idas e vindas, e escavações e tudo mais, e eu acho que é exatamente esse tempo que dá a principal característica do trabalho arqueológico, né, não é só o produto do arqueólogo, a arqueóloga, ele não trabalha só com o tempo ou com o espaço, né, ele também tem que dar um tempo para as coisas acontecerem, né. Então, acho que é muito interessante ver isso agora. Automação. Aqui é outro produto que eu estava falando, então, do pós-doc realizado, que é um sítio antártico, o Peixe Zoom, né, que a gente realizou essa animação. Aí vocês estão vendo a animação do modelo, né, que está sendo construído, primeiro com a captura dos pontos todos, aquela nuvem de pontos, né. Esse trabalho não fui eu que realizei, esse trabalho foi o professor Andrés, né, que coletou esses dados todos lá na Antártica, aí me disponibilizou os arquivos, e em cima dos arquivos eu comecei a construir o sítio, né. Esse teve um pouquinho diferente, porque primeiro eu tive que fazer muita representação do espaço natural, no outro foi mais fácil porque era um espaço construído, né, artificial, antrópico, né, e aqui não, a ideia mais ou menos era quase o oposto, né, que é outra lógica de construção, né. Também, o processo de renderização, para vocês terem uma ideia, foi pedra a pedra, né, para serem colocado no modelo. Então, a coisa realmente foi bem demorada, exigiu muito processamento, eu fiquei muito preso nisso, né, foi um trabalho muito difícil em função disso, né. A gente fez todo o pedido junto à CAPES de recurso para comprar equipamento para poder rodar, e não tinha o suficiente, né, mesmo na universidade. Isso eu vejo também como um dos empecilhos nesse momento. Aí depois a composição já com material arqueológico, né, e o sítio implantado no Google Earth também, né, para visitação, inclusive acessado pelo site do projeto, né. Isso também foi bem interessante, né, foi um momento de divulgação mesmo dos dados, porque os dados da ABAD eu sempre divulguei ele, nunca divulguei ele total, fechado, né, até porque não tem como, ele trabalha alimentando, retroalimentando o tempo todo ele. Então não tem momento estático no sítio. E esse aqui, no caso, ele foi feita uma representação, e aí essa representação foi depois jogada. Bom, desse trabalho todo, né, dessa primeira parte, desse projeto da modelagem 3D, né, do modelo 3D, a minha expectativa é que essa experiência ela me deu, né, uma visão de discutir uma coisa que é muito cara à arqueologia, né, desde que eu acho que, pelo menos, que eu leia e que eu entenda, né, de como se fosse falar arqueologia científica, né, que é a questão da irreversibilidade, né. Você escavar um sítio e queimar um livro é uma equivalência, né. Então você, no momento que você faz uma escavação ampla, né, materialmente, você está retirando, movimentando tudo, né, essas coisas.
Então, na arqueologia, desde a sua afirmação enquanto ciência, a questão da prova tem se detido quase sempre na materialidade, ou seja, no próprio objeto final da pesquisa. Com a possibilidade de uma modelagem eletrônica do sítio, as etapas que antes eram puramente relegadas ao registro do passado podem se tornar quase previsões de futuros. Além disso, a possibilidade de reversibilidade das intenções e até mesmo das ações que o meio digital propicia também servem para a possível construção de novos parâmetros na condução das pesquisas em arqueologia, pois essas probabilidades podem então ser testadas, avaliadas e corrigidas, antes ou até mesmo depois do estudo em campo, ou em qualquer outro procedimento destrutivo, como em análises amostrais de vestígios, por exemplo. Bom, aqui então eu queria entrar na segunda parte, né, dessa apresentação, dessas arqueologias em meio digital, que é a experiência que eu tive com a rede social arqueologiadigital.com, né, que o Alex também fez referência, e isso aí realmente eu tenho que concordar com o Alex, porque eu acompanhei o processo, né, no nascedouro, e ele, nesse sentido, foi pioneiro, né, na área da arqueologia, pelo menos. O que foi essa experiência, né? Ela foi um depositário de informações pessoais para o público interno e depois como um vetor das mesmas informações pessoais para um público externo, né, tornando-se uma referência de conteúdo e prestadora de serviço da arqueologia brasileira em português e na internet, né. A ideia da arqueologia digital, ela nasceu em 2008, né, primeiro como uma comunidade no Orkut, né, para quem, como é da minha idade, né, brasileiro, deve ter tido muito contato com o Orkut uma época na vida, né? Então isso suscitou a criação de várias comunidades, entre elas comunidades de arqueologia, inclusive a arqueologia digital era uma comunidade, não era a maior do Orkut, né? Existia uma comunidade de arqueologia, arqueologia em português, arqueologia brasileira maior que a arqueologia digital, mas quando a arqueologia digital saiu do Orkut, ela acabou ficando, né, uma rede bem robusta, né, de social, e como eu gosto de chamar, né, também profissional e acadêmica, né. Então aqui vocês têm um print screen de 2010, que foi buscar lá naquele Internet Archive, muito engraçado, né, porque aí eu pude fazer toda essa releitura do site, né, de todos os momentos que ele passou. Então em 2010 ele tinha essa cara, né, os tons pastéis. Aí em 2014 ele já passou por uma segunda recalchutada, ainda dentro da mesma plataforma, né, então ele, como eu falei, ele surgiu como comunidade do Orkut, depois migrou para uma rede própria da plataforma Ning, né, e na sequência expandiu um perfil no Twitter, depois se transformou numa página no Facebook, um grupo no LinkedIn, e hoje está hospedado como um site na plataforma Wix, e tem um perfil no Instagram. Então aqui em 2014, quando ainda estava na mudança, né, da plataforma própria para uma plataforma alternativa, né, enquanto não teve o mesmo impacto, que é onde a página está hospedada hoje em 2018, né, esse é um print screen de 2018, mas ainda está no ar até agora, 2020. Né. Além desse processo todo, né, histórico, acompanhamento, o interessante é as análises de conteúdo, né, os dados que foi possível coletar com toda essa experiência desse site durante esses tempos, né. A rede Arqueologia Digital Social, ela teve mais de 3.900 integrantes. Isso aqui é um ponto pico em 2012, que eu estou trazendo para vocês, né, porque de todo esse período aí, de 2008 a 2020, né, são mais de 12 anos, então deu para fazer tirar uma intensidade aí, que é mais ou menos 70 grupos, 290 discussões, 4.700 fotos, isso aqui é o conteúdo mesmo, né, de texto, imagem, vídeos escritos. Né, enquanto aqui a gente tem um Google Analytics, né, uma print screen, para ver um recorte no cotidiano do site em 2012, né, durante 6 meses, né, vocês podem ver aí o número de visitantes, né, que havia, visitantes novos, né, ou seja, são pessoas que estão entrando pela primeira vez no site, não recorrente, gente que já conhece o site fica entrando toda hora,
Então, realmente era uma rede que teve um exponencial aqui, um crescimento bem interessante nesse sentido. E quem eram esses usuários? Né? Quem foram, né, principalmente, né, nesse recorte de 2012? Aqui, uma questão de gênero, né? Aqui nós temos também de nacionalidade, né? A idade, né? A maioria pessoal jovem, né? O interesse, muita gente profissional, acadêmico, amador, né? Estudantes, atividade como pesquisador, como estudante, né? Professor, amador, formação, que também era um dado muito interessante, né, que a pessoa respondia um questionário de ingresso e isso me dava acesso a essa quantidade toda de dados, né, e é basicamente onde uma rede social se alimenta, né, informações pessoais. E aqui, como chegavam, né, principalmente a entrada, né, não só nessa época aqui, 2012, Google, mas ainda até tinha mais alguma coisa, Alta Vista, sei lá, ainda rodando. E aqui a visita do Google Analytics agora em 2020, recentemente, para justamente essa apresentação, né, na verdade, um artigo, né, também, que está revisitando essa história toda. Aí, com os totais, né, 1.226.000 de visualizações, né, tempo médio de 2,41 minutos, né, isso é interessante, pelo menos na época, né, em 2012, mais de 40 segundos já é uma propaganda. Né, então, e esse aqui é o de 2010 a 2016. Antes de eu falar na terceira parte, também queria falar aqui um adendo que eu me lembrei agora. O Alex tocou no assunto, falou do pioneirismo, né, aqui no Arqueologia Digital. Se não me engano, teve uma primeira experiência que era no Itaú Cultural, né, do professor Zanettini, né, que ele montou um site de arqueologia brasileira que era muito visitado e tal, só que era um site que ele tinha, acho que tinha até um chat para troca de informações, se não me engano, tinha que ver. Mas no formato de rede social, realmente, o Arqueologia Digital, né, desde 2008, quando ela foi criada, né, continua sendo a única até agora. Apesar de ter já, né, essas outras plataformas e outras formas de integração. Bom, Alex, tu pode me dar um retorno só para me saber quanto tempo eu tenho ainda? Que eu tenho a última parte da apresentação, eu queria só medir agora. Tem 10 minutos, Diogo. Perfeito, vou ver se eu consigo fechar aqui em 5 para a gente poder conversar, né? Senão eu fico falando só eu. Tá ok. Tá, mas tá tranquilo? Tá sim, tá tranquilo. Okay. Vamos lá. Então, a última etapa, né, é deixa eu ver. É o último projeto, o último ensaio, né, que eu tenho conduzido desde o meu pós-doutorado, né, e estava meio adormecido, né, mas felizmente aí quando entrei em contato com o Alex, a gente combinou da vinda dele aqui em Belém, de preparar a aula, isso deu um novo gás, né, e eu posso dizer isso sem problema nenhum, que, né, eu agradeço bastante o cutuco do Alex em função disso, né, e aí a gente tem uma pessoinha aqui, a Amanda, muito interessante, que ela fez esse link fantástico, né, foi atrás, batalhou, né, e acredita muito nos seus sonhos, né, muito interessante, nos seus games, né. Me fez pensar e repensar esse negócio, e agora, ultimamente, eu tenho mexido com essa simulação virtual, né, revendo esses dados todos do pós-doc, né. E isso foi uma experiência meio cartástica, né, e também realmente uma experiência de pesquisa, né, que eu poderia dizer assim que foi né, uma experiência de troca, assim, o que eu estou aqui para contribuir também para vocês, né, pessoal que está todo mundo me assistindo, me ouvindo até agora, descaradamente esse tempo todo. Bom, é a questão de como conduzir uma pesquisa dentro da área digital em arqueologia, né? Pensar arqueologicamente esse espaço que todo mundo usa, né? Usa para assistir filme, o entretenimento, usa para educação, usa para
pornografia, usa para manifestação, usa para agressão, né? Então é um espaço aí que nesse momento agora tá emaranhado com a gente, né? Sempre esteve, né? Mas nesse momento agora realmente num conceito engoldiano puro, assim, né? De fluido, de coisa misturada, mesmo, de densidades que se conectam, né? E se mantêm separadas por membranas finíssimas e que são totalmente permeáveis, né? Esse é um conceito engoldiano mesmo, de emaranhado, né? Bem diferente do latouriano. Mas a gente vai nesse sentido, pensando que a simulação virtual, né, ela foi uma experiência interrompida lá em Belo Horizonte, mas que eu estou tentando agora retomar aqui na UFPA, né, de forma bem interessante. E eu trabalho, né, mais uma vez aqui agradeço o professor André Zaranchi, né, que apoiou esse projeto de pesquisa, e eu acho que agora o tempo me permite também dizer que eu tenho que agradecer publicamente uma outra pessoa, que foi o professor Eduardo Góes Neves, da USP, né, que foi um dos avaliadores do meu projeto de pós-doc e que acreditou na ideia de se pensar uma arqueologia digital, né, ou mundos virtuais, né, na arqueologia. O que está por trás dessa ideia? Bom, essencialmente tudo que vocês têm visto até agora, né, uma virtualização, né, do material. Então, eu chamo de mundos artificiais, né, de uma artificialização, de construções artificiais, né, mais baseadas no real. Então, elas não são só artificiais no produto como um produto ficcional, né, de criação da mente humana livre, né, mas sim representações, na verdade, quase impressões, né, se a gente for entrar pelo lado da filosofia toda, tentar fazer essa leitura, impressões da realidade na abstração do cyberespaço, né? E esse conteúdo, ele pode ser passivo de um olhar arqueológico. O olhar arqueológico, né, que faz a decomposição, né, faz o minuciar, né, o olhar científico da materialidade humana, né, eu diria até mais da materialidade, né, humana é um tipo, não humanas tem outros, né, mas a materialidade sendo diagnosticada, sendo escrutinada por esse olhar arqueológico, que aí se vira por meio digital e procura no seu conteúdo também algo que faça sentido dentro do que a gente chama, né, dentro da ciência arqueológica, ou pelo menos do arqueológico como fazer científico, não que a gente não possa ter um arqueológico artesanal, artístico também, né? A antropologia já passou por isso, mas arqueologicamente visitar o espaço empty, né, do nada, vazio, né, é procurar os places, né, é procurar os pontos de ligação, né, o que está aí. Então, dentro desse conceito, eu fui atrás de simulações, né, de animações, né, mais que animações, né, porque a animação é o que eu estou mostrando para vocês, que são exatamente esses filmezinhos até agora, né, mas a simulação é mais que uma animação, como eu tinha dito, né, é um pensar sozinho, né, pelo maquinário. Então, a primeira etapa foi um compilado de informações a esse respeito, leitura, participação em chat, participação em grupos de pesquisa e tal, né, online e tudo mais, aprender linguagem de computação também, né, apesar de que, caramba, isso é uma revelação que é meio até vergonhosa de fazer, mas eu fiz curso de DOS, né, em DOS OS, né, em computador depois da datilografia. Então, realmente, né, é muito engraçado, né, trabalhar de Linux até Python, né, é muito interessante ver esse processo todo, que também eu acho que é uma leitura arqueológica disso, né, eu chamo dessas leituras arqueológicas, né, pensar as coisas em tempo, espaço e função, né. Disso a gente resultou num elencado de mais de 30 programas de simulação. Eu comecei a rodar esses programas todos no mesmo hardware, né, para ter um parâmetro, pelo menos, de comparação,
e com isso eu peneirei 18 programas que realmente, né, funcionavam do início ao fim, não travavam, não bugavam, não dava problema nenhum e tal. Depois que eu fiz essa peneirada, né, e aí a gente pode fazer uma analogia arqueológica de escavar os dados, depois peneirar os dados, né, aí eu fiz a tipologia, ou seja, juntei o que era mais funcional e o que não era, chegando a mais ou menos 9 programas selecionados, né, dos 18, que serviriam para a área da arqueologia, né, porque a simulação computacional é uma área ampla, super ampla, né? Biologia, então, nem se fala, já utiliza há décadas, né? Física, né? Teórica, também, modelo matemático, nem se fala. Então, a arqueologia, fazer o uso desse ferramental anos atrás, era ainda uma coisa... eu não digo nem... eu acho que a vontade sempre existiu, né? Porque faz parte desse pensar arqueológico, eu acho que a interdisciplinaridade. Mas o acesso, né, é um pouco difícil. Tanto que, por exemplo, uma das coisas que me inspiraram muito na modelagem das lavas do Abade foi, claro, a experiência no exterior e a possibilidade de, sei lá, pela primeira vez entrar numa digital cave, por exemplo, né, na Universidade da Flórida, e ter ideia do que é, né, um espaço vetor, assim, né, vetorizado, assim, né, e ver outras realidades sendo construídas na sua frente, né. E isso é poder de processamento, né. E é uma coisa que a gente tem que pensar muito a fundo, né, nesse momento. Até porque isso faz muito sentido com a questão ecológica, né, de manutenção disso, ou sustentabilidade de todo esse processo. Bom, no caso aqui, esse que é o modelo que eu quero mostrar para vocês rapidinho. Então, antes de terminar meu tempo, acho que eu devo ter mais uns 2 minutos. É um modelo da época, né, de 2012, lá do pós-doc, em que eu fiz. Isso aqui ele tá... Puta, é Java isso. Aí ele... Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui. Ele simula uma superfície e simula uma outra materialidade que entra em contato com a superfície, né? Cada materialidade, cada bolinha daquelas tem uma densidade, tem uma cor, né? Vocês estão vendo, claro, mas tem uma dimensão, tem vários parâmetros, né, diferentes. Então, esses agentes aqui entram em contato com outro agente, o tapetão, e esse encontro de agentes constrói uma resposta que é a ação, né, do agente ou do outro agente, do tapetão ou da bolinha, né, fazendo com que a bolinha se comporte de uma determinada forma e o tapetão de outra. E isso vai sendo repetido, até se ter um dado estatisticamente confiável, né, ou seja, quanto mais repetições, de que provavelmente uma situação real, né, um material se comportaria assim. Então essa é a ideia, é um pedaço, né, de um campo maior, onde a proposta aqui, por exemplo, seria simular o comportamento material, né, de deposição e formação de um registro arqueológico. Como é que um registro arqueológico é formado ao longo do tempo? Uma opção é você botar uma câmera filmando durante horas, né, ou fazer um acompanhamento, né, nesse processo todo, né, ou então simular, né, andar para frente, ver futuramente, repetindo várias ações, como estaria isso e como faria isso, né, dos dados. E aqui foi aonde mais ou menos eu parei nesse processo. Bom, como eu falei para vocês, né, e agora encerrando, esse revival, né, desse tema me instigou a revisitar um antigo modelo, né, que é as lavras do Abade, que estavam lá no início da minha fala, né, e agora eu queria encerrar ela trazendo para vocês justamente, né, a simulação do sítio, né, que atualmente é o que eu tenho trabalhado agora aqui na UFPA, né, já que eu também, mais uma vez, não tenho acesso ao sítio, né, não estou lá para visitar o sítio propriamente dito, eu continuo trabalhando com ele de forma digital. E vamos ver se a gente consegue rolar aqui para ficar mais fácil. Alex, por favor, quanto tempo eu tenho ainda?
Na teoria passou 1 minuto, mas pode mostrar aí, Diogo, fica à vontade. Posso? Então vamos fazer o seguinte, eu vou rodar aqui agora a simulação, e aí você me fala se está vendo a simulação, se está tudo funcionando direitinho, e já pode emendar as perguntas, porque eu vou explicar o que ela é, Tá. e já estamos abertos aí para a conversa, pode ser? Ah, maravilha. Beleza, cara, então deixa eu só... Ó, tá vendo aí, Lavras do Abade? Tô vendo. Uhum. Perfeito. Vai rodar a simulação aqui, então. Bom, o que vocês estão vendo aqui é a simulação acontecendo, né? Então a gente está com ela rodando ali há 8 minutos, 10 minutos, 11 minutos. O que tem aqui? A gente tem, primeiro, o nosso modelo, né, ex-maquete, agora modelo computacional das Lavras do Abade, né, que vocês estão fazendo. A gente está numa vista aérea, né, não é 2D, só a vista aérea mesmo, né, do modelo. E a gente tem 2 tipos de agente, o azul e o vermelho. O agente azul são os mineiros, né, os mineradores, mineradoras também, né, várias crianças também, tinha muito nessa população, que moravam nessa vila. E os vermelhos são os mascarados, né, são os atacantes que foram lá e conflitaram com esse pessoal, expulsaram ou deram outro destino a essas pessoas, né. O que eu fiz aqui? Eu alimentei tudo isso aqui com meus dados arqueológicos, né, os dados da pesquisa. Então, o número, né, o tempo, o espaço, né, a distância, né, vários parâmetros, né, que eu fui colocando aqui. Depois a gente pode até entrar em detalhe, explicar mais o que é um modelo, como é que funciona e tal, né, de simulação. E ele rodou. Então, tá ouvindo, Alex? Tô ouvindo, tá normal aqui. Beleza. Aqui a gente rodou ele 60 minutos, né? Tinha que ter acompanhado quanto tempo ele leva para transformar os azuis em vermelhos. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que cada agente minerador ele tem 2 opções. Ou ele foge do seu agressor, ou ele combate o agressor, né? Luta com o agressor. No caso, se ele lutar com o agressor, ele tem 50% de chance de vencer e não vencer, certo? Se ele vence, ele continua azul. Se ele não vence, ele fica vermelho. No caso da fuga, né, se ele consegue fugir, ele fica azul. Se ele não consegue fugir, ele fica vermelho, né? E no caso do o agente agressor, né, o mascarado, ele tem os parâmetros que também tem nos mineiros, que são, por exemplo, parâmetros como distância. Se ele chega a 1 metro de distância do mineiro, ele já consegue atacar o mineiro, né? Outro dado também, esse dado histórico, por exemplo, quando eles passam em zonas que são as casas, né? Então isso aí também diminui a probabilidade, por exemplo, de ser atacado por um mascarado. Por quê? Porque você está num local protegido. E aí na simulação, menos 60 minutos também já foi. Deixa eu ver onde estou aqui. Roda de novo. A gente pode até colocar no infinito, né, para rodar mais rápido possível. Ele vai no virtual, ele vai dar 60 e só vai contar o tempo todo, né, se a gente estivesse fazendo uma outra animação. O que eu chego na conclusão aqui, até agora, né, fazendo esse exercício? Com os dados todos que foram alimentados, né, eu não tenho uma formação que eu não encontrei nem em documentação histórica, e arqueologicamente provavelmente seria muito difícil de ver, né, que é uma pergunta que sempre me instigou a respeito desse acontecido, desse evento lá do Centro-Oeste, que é quanto tempo durou esse conflito, né, porque todo o registro fala que foram 3 dias e 2 noites que houve, né, de batalha entre as cidades. Só que, mas quanto durava cada batalha dessa, né? Porque esse tempo todo é o tempo transcorrido de todo o conflito, né? Mas cada batalha, efetivamente, quanto tempo durava, né? Pela modelagem eletrônica, elas duram menos que 1 hora, né? Então, com todo esse volume de dados, né, gerando ali,
né, eles dizem que em 1 hora, né, a vila estava dominada pelos mascarados. E isso é uma informação que eu não tenho ela, né, é uma informação que está advindo justamente do modelo virtual, né, é um dado histórico, digamos assim, né, uma projeção histórica, a gente teria que dizer, né, chamar isso de uma projeção na história de que poderia ter acontecido isso naquele momento. Não é nem de projeção futura, né, projeção passada, né, do que estava acontecendo. E era isso, pessoal. Espero que tenha me feito ser entendido aí. Estou aberto para perguntas, se tiver tempo. Beleza, professor. Obrigado pela apresentação. A gente vai ter aí uns 10, no máximo 15 minutos de questões, pessoal. Então, quem tiver, manda aí que a gente vai lendo na ordem. E a gente já tem 2 questões aqui para você, Diogo. Eu vou colocar aqui na tela. Vamos lá. A primeira questão é da Marília Ramos. Ela pergunta: Diogo, eu gostaria de saber se essas modelagens digitais ficarão algum dia disponíveis para acesso ao público nas exposições em museus, uma vez que é algo que pode chamar a atenção de muitos visitantes. Olha, depende da plataforma, né? Por exemplo, o vídeo, né? Esses vídeos são disponíveis em vários lugares, tem essas animações. Eu, inclusive, fiz uma exportação uma vez do primeiro modelo no PDF. Então, no próprio artigo, né, na página do PDF, você podia ter acesso ali ao modelo eletrônico, né. Agora, a exposição em museus, eu acho que não há necessidade, né, porque é digital, você pode acessar ele em qualquer lugar. Você pretende colocar no Sketchfab, algo assim, depois? Não, eu já tentei importar, mas é que é uns arquivos antigos, né? Então antigos, sabe, que eles faltam tanto detalhe, por exemplo, textura, tu tem que ir atrás da foto de novo, é meio difícil, assim. Mais fácil é só gerar o vídeo, que é baixa resolução, e aí exportar isso. Beleza, tem uma outra questão aqui, né, de alguém que você conhece, Amanda Viveiros aqui. Professor Diogo, quais suas perspectivas futuras de utilização da arqueologia digital? Você pretende aplicá-las em seus projetos em desenvolvimento? Bom, então, o Abade, né, continua sendo uma experiência, digamos assim, uma escavação recorrente que eu fico utilizando digitalmente, né. Tem outros projetos, né, o Alex mesmo, a gente pensou muito a respeito disso, de incluir isso no trabalho do Murutucu, aqui na Amazônia, né, Alex? Sim, até, e vai acontecer também. Tá? Pois é. Acho que esse é um projeto também futuro, né. Eu acho que a ideia agora né, assim, o que eu estou trabalhando ainda é testando, né? Não tem ainda uma aplicação prática, né? Nesse caso, olha, por incrível que pareça, cara, nessa questão digital eu sou muito empírico. Né? Eu gosto primeiro de fazer para depois ver o que acontece. Eu sou assim, eu confesso que eu sou assim também. Para depois ver se é viável e aí sim transformar isso em algo maior, tal. Também passo bastante por isso. Bom, enquanto o pessoal vai mandando questões, não sei, pessoal, podem mandar questões, tá? Só algumas coisas assim, Diogo. A primeira dúvida que eu tenho é, quando você mostrou o site, só uma questão bem técnica, assim. O site foi feito em WordPress, qual a ferramenta que você utilizou ali? Porque as estatísticas que você mostrou foi... Não, a de análise depois, para você puxar todos aqueles dados, é o próprio servidor que te dava isso aí? Não, o Google Analytics, né, tu abre uma conta no Google, né, tu tem acesso lá, eles te dão uma chave, tu põe essa chave na HTML e eles fazem a coleta de dados a partir dali. Aí tem um processo todo de validação, né, que é super chato, pelo menos era na época, né, porque tu tinha que botar o código, aí o Google, o servidor tinha que reconhecer, e aí tinha que começar a coletar os dados do site. Era bem simples, assim. Tipo aqueles mapinhas. Eu tinha um blog também, logo no início, então... na parte de informática, de internet mesmo, digamos, o arqueologia digital foi o final de um processo todo, né, que eu comecei também, como muita gente começa, né, fazendo um blog, por exemplo, e depois uma página, depois um site, né, propriamente dito. Então, isso te dá acesso também à programação, né, e aí, no caso do arqueologia digital, ele já estava com todo esse ferramental pronto lá. E quais são agora as ferramentas de ataque, assim, digamos? Porque o site, a gente sabe que hoje em dia o site, ele
as pessoas veem, mas o site geralmente fica mais como repositório das coisas, né? Exato. Hoje em dia a dinâmica mudou, né? As pessoas elas interagem mais com o Instagram, com o Facebook agora já está aí um pouco mais entrando numa fase que talvez não tenha tanta interação como tinha há 5 anos, sei lá, 3 anos atrás. E como que vocês estão fazendo para dialogar com o público diretamente nesse caso? Quais são as ferramentas que vocês têm utilizado? Tem sentido algum retorno? Como que tem sido? Cara, até te confesso que eu pessoalmente não tenho trabalhado isso muito diretamente, né? Quem está trabalhando isso diretamente é o Iberê Martins. É o arqueólogo lá, isso, lá no arqueólogo lá de Manaus, né, do Musa. Então é ele que está, né, bombando, gerenciando isso aí no Facebook, no Instagram, né, essas contas todas. Eu te confesso que a arqueologia digital ele ficou mesmo como uma experiência, eu acho que foi suficiente, sabe, para trabalhar ali, para ter uma ideia. Então, prefiro trabalhar mais na parte de simulação agora. E aquela simulação que você mostrou foi feita no NetLogo ou não? Qual que foi o programa? Não, aquele é o NLogic. NLogic, tá, deixa eu anotar aqui. Eu acabo conhecendo só o NetLogo, inclusive um colega nosso do Horizon Initiative trabalha com o NetLogo para fazer a BM, né? No caso da Irlanda medieval. Eu quero ver antes. Aquele outro que eu mostrei para vocês, aquela outra animação lá com o terreno e tal, eu acho que é MES, se não me engano, que é tipo um avô do NetLogo, né? O NetLogo tem vários, porque da MIT, né? Ele tem vários filhotinhos assim e tal. Aí o MES é de um professor de lá. E ainda continua sendo local, né? Tipo, não dá para você renderizar na nuvem, né? Ou dá, já sabe? Então, tem uma coisa, eu acho que até eu tinha conversado isso na disciplina, né? Que a gente deu. Não sei, esse não entra no histórico também, Alex? Deu de arqueologia digital. Mas é o do Autodesk, o Recap. Né? Sim, ele faz lá, né? Esse faz e manda, ele faz a renderização toda na nuvem, né? A gente entrega pronto. Mas aí tu tem que ficar na tentativa e erro, porque ele é difícil, assim. Tem o PhotoMesh também, né? Porque você comentou a questão dos equipamentos, eu acho isso fundamental, assim, talvez seja ainda o grande empecilho da arqueologia digital aqui no Brasil, pelo menos, assim, falando no caso do nosso país, né? Existem exemplos lá fora que o pessoal tem muita verba, tem laboratórios ali incríveis, tudo. Aqui a gente acaba dependendo muito do computador do pesquisador para fazer o trabalho de arqueologia digital. E a gente sabe que o computador do pesquisador, sei lá, 90% das vezes não é apropriado para isso, porque a pessoa não tem dinheiro aqui. Um computador aqui é tão irreal o valor dele, né, comparado com ainda mais na pandemia agora, que eu concordo com você, assim, que é um problema sério que a gente tem que, não sei como se resolve isso, que não passa por toda uma reestruturação social e econômica do país, né? Beleza, cara. Prioridades, eu acho que assim, um sentido de prioridades. Sabe? Eu vejo assim, você tem todo né, é difícil falar disso e entrar no discurso político, né, ou entrar numa crítica econômica, né, nesse sentido. Mas eu acho que uma coisa que me motiva também para trabalhar essa área é uma contrapartida, e é o que eu falei a respeito, por exemplo, da questão ecológica, né, de conciliar esse sistema, né, não só no formato de ele ser usável em campo também, e aí eu queria também falar de um outro colega nosso, o João Aires, né, aqui de Belém, que ele tem feito um trabalho fantástico em software e agora em hardware, cara. Ele está fazendo uns equipamentos assim para levar para campo fenomenais de coleta de dados, né, de sítios, de tudo mais, né, e está trabalhando isso direto com iniciativa privada. Então, né, é uma ideia. Também é uma área de atuação. Certo. E para terminar aqui, Diogo, vou só colocar o comentário da Roberta aqui, que ela diz aqui, o acesso digital não depende do espaço físico, mas os museus precisam de materiais ilustrativos, e se os pesquisadores fizerem essa divulgação parceira, né, parceira com as instituições, o alcance também é maior. Está ligado também à divulgação. Eu acho fenomenal isso, cara, porque as Lavras do Abade
a cidade que atacou as Lavras do Abade é Pirenópolis. Essa é uma cidade viva, todo mundo conhece, Pirenópolis de Goiás. Pirenópolis de Goiás tem uma sede do IPHAN lá, em Pirenópolis. Pirenópolis é tombado, né? Então você tem, né, uma sede do IPHAN em Pirenópolis, e tem um sítio do tamanho das Lavras do Abade nos Pirineus, na Serra dos Pirineus. E você não tem nenhum museu, né, em Pirenópolis, onde tem sede do IPHAN, que conta a história do ataque das Lavras do Abade. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz, isso na época do mestrado ainda, foi fazer um site de divulgação da pesquisa. É uma coisa que, cara, se pensar isso em 2002, né, 2001, 2002, fazendo um site onde apareceu um modelinho rodando ali, digital, de um sítio arqueológico, é um pioneirismo, sabe? Nesse sentido de divulgação para o público, de passar a informação do que é arqueologia, né? Digamos assim, dar uso para isso, né? Além do uso acadêmico. Eu vejo muito a questão acadêmica no sentido do ensaio, da pesquisa mesmo, né? Do fazer uma arqueologia digital que não seja só responsiva, só de preservação, sabe? Só pensar a arqueologia digital como depositário. Eu acredito numa arqueologia digital como também que vai gerar produtos, né? Vai gerar outras formas de lidar até mesmo com a arqueologia, como a gente dito. Sim. E aqui, Diogo, para terminar aqui, que a gente já passou um pouquinho do tempo, eu vou colocar a última questão do Vinícius. Se você puder dar um panorama. Professor Diogo, o senhor poderia falar um pouco sobre como modelou o movimento dos agentes na sua simulação? Se os agentes se movem aleatoriamente ou cumprem algum comando de siga o líder, flocking, etc.? Os parâmetros. Uhum. Depende do parâmetro, né? Um que eu gosto de usar muito é o Hitcher Get Hitcher, né? Que é o padrão de acumulação, né? E isso é uma coisa assim estatisticamente monstruosa, né? Que é a tendência dos ricos é sempre se juntarem com os mais ricos. É por isso que a gente tem a situação atual. Isso é um modelo matemático que tu usa ele em qualquer lugar, né? E se usar, por exemplo, na simulação, vai dar umas respostas bem interessantes. E eu diria que esse é um dos calcanhares de Aquilo, no Vinícius Marinho Carvalho, da simulação, que é a questão de fazer, né? Tu tem vários níveis de simulação, certo? Tu tem simulações mais basais, tu tem simulações intermediárias, que é mais ou menos o que eu mostrei para vocês com o agente, né? O agente ainda não é um elemento final de simulação, né? Isso são grandes estatísticas dimensionais e tal, porque o agente ele responde ao meio ou outro agente, então ele é um elemento intermediário. O intermédio básico é um que responde agente a agente, né? Que é o que você está perguntando, por exemplo, se é o líder. Então, esse é o tipo de simulação simples, né? Depois você tem uma simulação um pouco mais mediana, né? Que é agente, agente, agente meio, né, e o meio respondendo a dois agentes, e aí outros parâmetros que não esses. Então, tu tem o terceiro nível, que seria aí um responsivo de intenção. E aí eu acho que o Get Hitcher é bem... Aí tem um pouco de teoria de jogos também, muito interessante. Beleza, eu agradeço então, Diogo, pela palestra mais uma vez. Foi brilhante.